Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O ministro que pressionou um colega para obter um benefício pessoal continua ministro. O presidente Michel Temer mantém Gedel Vieira Lima do PMDB na Secretaria de Governo. Mas a Comissão de Ética da Presidência abre processo para investigar a atitude dele. O Banco Central encontra milhões em contas da mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Começam os depoimentos de testemunhas de acusação ao ex-presidente Lula sobre o apartamento triplex em Guarujá. O desastre com o helicóptero da Polícia do Rio. Os equipamentos pararam de transmitir imagens pouco antes da queda que matou 4 policiais. E a PM anuncia a investigação da denúncia de que 7 moradores da área foram executados. No Japão, a terra volta a tremer em Fukushima, arrasada pelo tsunami de 2011. O Papa Francisco autoriza padres a perdoar o pecado do aborto. E 2 brasileiros são indicados ao prêmio da FIFA de gol mais bonito do ano. O Jornal Nacional está começando. O helicóptero em que morreram 4 policiais militares do Rio de Janeiro perdeu a comunicação com a equipe que estava em terra momentos antes da queda e parou de transmitir imagens. A missão principal do helicóptero era vigiar tudo, mandando imagens e informações para o comando da operação. De repente, os sinais de vídeo e de rádio caíram. A transmissão ela transcorria bem. Em dado momento, há um corte nas imagens e na comunicação via rádio. Foi algo repentino, por isso a importância do laudo pericial feito pelo CENIPA. Essas são algumas das últimas imagens que o helicóptero fez lá do alto. Por não ser blindado, ele não se aproximava muito, voava a 2.000 pés, cerca de 600 metros de altitude. Era um modelo Esquilo B3, comprado em 2007. Essa é uma peça-chave para entender o acidente, o rotor de cauda. É ele que mantém o helicóptero alinhado durante o voo. O Maurício Spinelli é diretor da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero. Olhando aqui as imagens, ele identifica esse movimento característico do helicóptero como um problema no rotor de cauda. Agora, Maurício, é possível identificar o que aconteceu, o que causou esse problema? Não tem como a gente identificar, isso só realmente o CENIPA vai ser capaz de identificar. O que a gente vê é que, independente da causa, seja ela tiro ou um problema de manutenção ou uma falha de algum dos componentes, esse movimento de giro no próprio eixo ocorreria de qualquer forma, portanto não tem como ser conclusivo. A Aeronáutica investiga o acidente e informou que até o momento não foram encontradas marcas de tiro nos destroços, mas que nenhuma hipótese é descartada. No site da Agência Nacional de Aviação Civil é possível verificar que a documentação do helicóptero estava em dia. A manutenção anual venceria no próximo dia 4 de dezembro. E o documento principal, o certificado de aeronavegabilidade, valia até 2021. A informação que o comandante-geral me passou é de que as aeronaves, se estavam voando, é porque estavam com a manutenção em dia. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional disseram que um helicóptero como esse que caiu precisa de reparos e inspeções constantes para voar em segurança. Mas as autoridades não deram até agora informações específicas sobre as condições em que estava o helicóptero. O Jornal Nacional perguntou à Secretaria de Segurança do Rio e à Polícia Militar quem realizou a manutenção, qual a data da última inspeção e como é feita a manutenção regular desse tipo de aeronave. Nenhuma pergunta teve resposta. A Justiça decretou a prisão de 9 suspeitos de envolvimento em confrontos com a PM na área onde o helicóptero caiu. Ao todo, morreram 11 pessoas, 7 moradores que, segundo parentes, teriam sido executados e os 4 policiais que estavam no helicóptero. Lágrimas e sofrimento de um lado e também de outro. No domingo, velórios sob pétalas de rosas e enterros com os mesmos rituais de honras militares, repetidos mais de 100 vezes esse ano. No momento da despedida, hora de chorar pelos pais, filhos, maridos e amigos que existiam por trás das fardas. O 3º sargento Rogério Félix Rainha tinha 39 anos e ia oficializar o casamento no próximo sábado. Deixou mulher e 2 filhos, uma menina de 9 e um adolescente de 15 anos. O major Rogério Melo Costa, de 36 anos, era casado e tinha 2 meninas. Uma delas usava a camiseta do pai no enterro.
O subtenente Camilo Barbosa Carvalho, de 39 anos, tinha 15 de PM. Era casado, tinha uma menina de 8 anos e um menino de 1 ano e 5 meses. O piloto do helicóptero, o capitão William de Freitas Short, de 37 anos, também era pai. Já tinha sido aprovado no curso de major e seria promovido no ano que vem. Apontar! Fogo! E hoje, na porta do IML, mais dor na espera por liberação de corpos. Eram parentes de 6 homens e um menor, encontrados ontem no meio da mata, dentro da Cidade de Deus. Chegamos lá, ver os 4 corpos, tudo em posição de bruços. Essa foto do Jornal Extra mostra que os corpos foram levados para uma praça enrolados em lençóis. O resgate foi feito por moradores. Fomos fazendo aquele pente fino lá no brejo para saber dos corpos, que a BOP não queria que a gente entrasse lá. De jeito nenhum, eles queriam deixar a gente entrar dentro do mato. Os mortos são Leonardo Martins da Silva Júnior, de 21 anos, Rogério Alberto de Carvalho Júnior, de 34, Leonardo Camilo da Silva, de 30, Robert Souza dos Anjos, de 24 anos, Marlon César Jesus Araújo, de 22, Renan da Silva Monteiro, de 20 e um adolescente, Enzo João Beija da Silva, de 17 anos. Segundo registros da Secretaria de Segurança Pública, todos tinham passagem pela polícia. 6 por tráfico ou roubo ou pelos 2 crimes e já tinham sido presos ou apreendidos mais de uma vez. Um deles por lesão corporal. Independente da vida que ele levava, eles não mereciam morrer do jeito que eles morreram. Eu tenho a certeza que eles também não vão deixar sem resposta essas mortes dessas pessoas que foram encontradas lá na Cidade de Deus. Nós estamos aqui para preservar vidas. Nenhum excesso vai ser tolerado, nenhum excesso vai ficar impune. A investigação procura saber se os homens foram mortos por policiais, facções rivais ou milícia. Em busca da resposta, a polícia já começou a ouvir parentes, moradores e testemunhas. A operação policial, que durou todo o fim de semana aqui na Cidade de Deus, continuou hoje e também foi levada para o Complexo da Maré, onde estão traficantes da mesma facção dos bandidos da Cidade de Deus. No confronto entre traficantes e policiais hoje no Complexo da Maré, 2 suspeitos que, segundo a polícia, estavam armados, morreram e 6 foram presos com fuzis e uma pistola. A polícia apreendeu ainda uma grande quantidade de drogas. Nessa segunda-feira, 14 mil alunos ficaram sem aulas nas 2 comunidades. Segundo a polícia, os suspeitos mortos hoje no Complexo da Maré ainda não foram identificados. A seguir, o presidente Temer mantém Gedel Vieira Lima no ministério. Começam os depoimentos de testemunhas de acusação ao ex-presidente Lula sobre o triplex de Guarujá. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a votação sobre a abertura de ação penal contra o governador Fernando Pimentel, do PT, na Assembleia Legislativa de Minas. A decisão vale até que todos os deputados tenham acesso à íntegra do processo. Pimentel é suspeito de receber propina para favorecer uma empresa quando era ministro do Desenvolvimento. A defesa de Pimentel declarou que a denúncia não é baseada em nenhuma prova válida e narra fatos improcedentes. A defesa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, confirmou que ele assinou um acordo de colaboração com a Justiça e com a Polícia Federal dos Estados Unidos, mas que não se trata de uma delação premiada. As autoridades americanas estão investigando se investidores do país tiveram prejuízo por causa dos roubos da Petrobras. O juiz Sérgio Moro começou a ouvir as primeiras testemunhas de acusação no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber como pagamento de propina um triplex em Guarujá. O ex-presidente Lula não veio a Curitiba. O juiz Sérgio Moro autorizou que ele fosse dispensado das audiências. Das 12 testemunhas chamadas pelo Ministério Público Federal, 4 foram ouvidas hoje, todos delatores. Os ex-executivos da Camargo Correia, Dalton Avancini e Eduardo Leite, o empresário Augusto de Mendonça e o senador cassado Delcídio do Amaral. Na audiência, Delcídio do Amaral não quis mostrar o rosto. Os 3 advogados de Lula interromperam várias vezes o depoimento. Reclamaram que foram feitas perguntas que não tinham relação com o processo e que o juiz Sérgio Moro estava fazendo o papel de acusador. É que eu gostaria de, pelo menos, poder fazer as minhas ponderações sem que Vossa Excelência interferisse. Antes de eu... A defesa pode fazer as ponderações no momento próprio,
Agora nós estamos ouvindo testemunha e a palavra está com o Ministério Público. Essa é questão... inapropriado, doutor. Mas está tumultuando a audiência. Pode ser inapropriado, mas é perfeitamente jurídico. Estão tumultuando a audiência. A defesa está tumultuando a audiência, levantando questão de ordem, atrás de questão de ordem, não permitindo aqui que o Ministério Público produza a prova. Tanto o Ministério Público tem direito a produzir a prova, como a defesa. Na ação em que Lula é réu, os procuradores afirmam que o ex-presidente recebeu 3.700.000 reais em propina de 3 contratos da OAS com a Petrobras para pagar a armazenagem do acervo presidencial e para a compra, reforma e mobília. Sobre a acusação, e todas foram unânimes em dizer que não conhecem nenhuma vantagem devida, não conhecem nenhuma propriedade no Guarujá, ou seja, não sabe de nenhum ato ilícito que tenha beneficiado o ex-presidente Lula. Além de Lula, o processo tem outros 7 réus, incluindo a ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, e Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. A OAS e Léo Pinheiro não quiseram se manifestar. O desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal, negou hoje um pedido de habeas corpus em favor do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. O Jornal Nacional teve acesso aos depoimentos que Cabral e 2 assessores prestaram à força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio. O depoimento do ex-governador tem 17 páginas. Os procuradores perguntam se ele conhece alguns dos acusados de fazer parte da organização criminosa. Sobre Carlos Miranda, apontado pelos procuradores como o homem da mala que recolhia o dinheiro da propina, Sérgio Cabral diz que é amigo desde os tempos do colégio. Perguntado se alguma vez Carlos Miranda efetuou solicitação e recebimento de propinas no nome dele, o ex-governador diz que nunca solicitou a Carlos Miranda que procedesse desta forma. Carlos Miranda também negou em depoimento ter pedido propina. Ele confirmou ter recebido representantes de empreiteiras, mas diz que, ao que se recorda, se dava por motivos pessoais. Carlos Miranda negou ter recebido dinheiro destas empresas ou solicitado depósitos em favor de partidos políticos. O Ministério Público também acusa Sérgio Cabral de prestar serviços fictícios de consultoria como forma de lavar dinheiro de propina. Durante o interrogatório, o ex-governador diz que tem uma empresa de consultoria objetiva e contou que faz encontros de aconselhamento. Perguntado se teria como apresentar relatórios, levantamentos e pareceres sobre tais serviços em 24 horas, disse que não, pois tais aconselhamentos se davam de forma mais pessoal. Os procuradores quiseram saber também sobre a suspeita de que o ex-governador comprava joias em dinheiro vivo, sem nota, outra forma de lavagem de dinheiro. Sérgio Cabral foi perguntado sobre compras em 3 das joalherias mais sofisticadas do país. Em 2, a resposta é bem parecida. Na primeira diz que comprou 1 ou 2 vezes. Não se lembra se o pagamento foi em espécie ou em cartão. Na segunda, acredita que adquiriu 1 ou 2 vezes, não se recordando a forma de pagamento. Na terceira, disse que não se recorda de ter comprado. No fim do depoimento, Sérgio Cabral se disse indignado com a situação e a afirmação dos delatores, e que tem a consciência tranquila quanto às mentiras absurdas que lhe foram imputadas, e que acredita na justiça. O homem que era o braço direito do ex-governador também foi interrogado. Wilson Carlos foi secretário de governo de 2007 a 2014 e coordenou as campanhas de Sérgio Cabral nas 2 eleições para o governo do estado. Wilson Carlos negou ser dono de mansões ou contas no exterior, mas um relatório do Ministério Público Federal mostra que ele tinha uma rotina de luxo. Entre 2007 e 2015, ele e a mulher, Mônica Araújo, gastaram mais de 2 milhões de reais no cartão de crédito. Para os procuradores, o valor chama a atenção porque muitas vezes extrapolava o que os dois diziam ganhar. O documento diz que o casal mantém um alto padrão para a renda declarada. Apesar disso, Wilson Carlos disse no depoimento que está desempregado desde abril de 2014, quando saiu do governo Cabral, e que hoje está à procura de recolocação no mercado de trabalho. Hoje foi divulgado também o resultado dos pedidos de bloqueio de dinheiro nas contas dos acusados. Os documentos já estão na Justiça Federal em Curitiba. Nas contas de Sérgio Cabral foram encontrados R$ 454. Nas de Carlos Miranda, pouco mais de R$ 1.700. Wilson Carlos estava com a conta zerada. Já a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, teve 11 milhões de reais bloqueados. Nós não conseguimos contato com um advogado de Adriana Anselmo.
Nos depoimentos a que o Jornal Nacional teve acesso hoje, o advogado de defesa de Sérgio Cabral também fez perguntas ao ex-governador. Sobre a licitação de reforma no Maracanã, Sérgio Cabral respondeu que a obra começou na gestão de Luiz Fernando Pezão, que na época era secretário de obras. O ex-governador também disse que o então secretário Pezão, que hoje é governador do Rio, tinha contato com o empresário Fernando Cavendish e outros empreiteiros que tratavam com a pasta. Fernando Cavendish era o dono da construtora Delta, responsável por parte das obras do estádio. Ele é acusado de pagar propina para ganhar os contratos e de lavagem de dinheiro. O governador Luiz Fernando Pezão não quis comentar as citações ao nome dele. E uma correção. No Fantástico de ontem, numa reportagem sobre o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, o advogado Fernando Fernandes foi citado por engano como um dos participantes de conversa telefônica gravada com autorização da Justiça e exibida pelo programa. O presidente Michel Temer decidiu manter no cargo o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, mesmo depois de uma acusação de tráfico de influência. O caso vai ser investigado pela Comissão de Ética Pública. O presidente da Comissão de Ética Pública propôs abertura de processo contra o ministro Gedel. Outros 4 conselheiros concordaram, mas a votação foi interrompida pela manhã porque houve pedido de vista. O advogado baiano José Saraiva, conselheiro, único nomeado no governo Temer para a comissão, disse que precisava se inteirar da história. Fatos que estão no noticiário desde sexta-feira, quando Marcelo Calero deixou o Ministério da Cultura. No primeiro momento, ele alegou divergências no governo. No sábado, disparou contra Gedel. Calero contou que estava sendo pressionado para que o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, subordinado ao Ministério da Cultura, liberasse a construção de um arranha-céu no Centro Histórico de Salvador. Gedel comprou um apartamento desse projeto. Ele queria que o IPHAN Nacional desse uma decisão que o beneficiaria em termos pessoais, né? Porque ele tinha um apartamento ali, claro, por ter o apartamento ele tinha todo o interesse. O empreendimento que gerou a crise é o Residencial Lavi, que fica na Ladeira da Barra, endereço nobre de Salvador. A obra começou em outubro do ano passado, com projeto de 31 andares, aprovado pela Prefeitura e autorizado pelo IPHAN da Bahia. Mas o IPHAN Nacional contestou. Primeiro, só permitiu que o prédio tivesse 13 andares e, na semana passada, decidiu pelo embargo imediato da obra. Gedel comprou um dos imóveis na planta, no 23º andar. O empreendimento tem vista livre para a Baía de Todos os Santos e fica numa região com construções tombadas, como o Outeiro e a Igreja de Santo Antônio, além do Forte de Santa Maria. Ele confirma que comprou um dos apartamentos, mas voltou a negar que tenha defendido interesse pessoal. Era muito importante, e volto a insistir, dentro de um conceito de que o Estado brasileiro precisa oferecer a quem investe segurança jurídica, tranquilidade, serenidade. Portanto, foi nessa linha e nesse contexto que eu tratei com o ex-ministro Calero. Em nenhum momento colocando interesses eventuais, por mais legítimos que fosse, acima de uma tese. Volto a dizer, lamento que tudo isso tenha tomado uma proporção que jamais imaginei pudesse ter tomado. Gedel evitou aparecer em público hoje. A cadeira reservada a ele em um evento no Planalto permaneceu vazia. Mas ele conversou várias vezes com Temer e disse que estava tranquilo. O porta-voz da presidência fez o anúncio. Pelo menos por enquanto, o presidente não vai fazer nada. O senhor vai demitir o Gedel, presidente? A oposição já pediu investigação à Procuradoria-Geral da República. Formulamos um pedido para que ele investigue expressamente o crime de concussão, ou seja, quando um agente público constrange outro para que realize uma ação ilegal, e o de advocacia administrativa, quando um agente público, utilizando o seu poder, atua para obter algum benefício de ordem pessoal. Com a repercussão negativa, Gedel acabou pedindo à Comissão de Ética para tratar a questão ainda hoje. O pedido de vista foi retirado e, no fim da tarde, o processo contra ele foi aberto. É um
um processo demorado que pode concluir até pela exoneração do ministro. Recomendação apenas, porque a palavra final é do presidente Michel Temer. Gedel é homem forte do governo, amigo de Temer e foi um dos principais articuladores do impeachment de Dilma Rousseff. Como secretário de governo, Gedel é peça-chave na relação com o Congresso, onde estão os projetos urgentes para enfrentamento da crise econômica. Integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social pediram pressa na retomada do crescimento. O chamado Conselhão teve hoje a primeira reunião desde que Michel Temer assumiu a presidência. Dos atuais 96 integrantes que representam vários setores da sociedade, 59 foram substituídos por Michel Temer. O presidente abriu a reunião com um balanço dos 6 meses de governo e voltou a criticar a falta de transparência nas contas da ex-presidente Dilma Rousseff. No Brasil que nós encontramos, pensamos nós, não havia apenas um déficit fiscal. Havia também, e lamento dizê-lo, também um certo déficit de verdade. E não é possível continuar assim. Devo dizer, para não haver dúvida, de que a gigantesca crise que herdamos é, em parte, produto de reiteradas tentativas, digamos assim, de disfarçar a realidade. O presidente defendeu a proposta que limita os gastos do governo, a PEC do teto, como condição para controlar os gastos públicos. Segundo ele, o mau uso do dinheiro público faz vítimas. Este descuido é pago pelo trabalhador, que sente os efeitos da responsabilidade fiscal no bolso, nas filas de emprego, no rosto aflito dos seus filhos. Nós só faremos o Brasil crescer substituindo o ilusionismo pela lucidez. Temer disse que vai enviar a reforma da Previdência ao Congresso no mês que vem. Prometeu dialogar com a sociedade para encontrar uma solução para garantir o pagamento de aposentadorias no futuro. Se nós prosseguirmos no ritmo que vínhamos, em 2024, nós teremos que fechar as portas do Brasil para balanço. Mas eu quero dizer que não proporemos uma reforma qualquer. Nós proporemos reforma que, como deve ser, respeitará o direito adquirido e se pautará pelo princípio da equidade. 11 integrantes do Conselho também discursaram, manifestaram apoio às reformas, mas pediram pressa. Os empresários, por exemplo, reclamam que o Brasil perdeu competitividade. Dizem que é fundamental modernizar as leis trabalhistas, o sistema de impostos, para fazer a economia voltar a crescer, mesmo que seja preciso adotar medidas amargas. Já que o governo ainda não tem índices de popularidades altos, aproveite, presidente. A popularidade é uma jaula. Ninguém faz coisas contundentes com altos níveis de popularidade. Então aproveite que o senhor ainda não tem altos índices de popularidade e faça coisas impopulares que serão necessárias e que vão desenhar este governo para os próximos anos. Aproveite sua impopularidade. Tome medidas amargas. Aliás, este é o grande desafio das democracias no mundo. Como fazer coisas impopulares. Em respostas críticas, a assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff disse que quem deve transparência ao Brasil são o governo Temer e o ministro Gedel Vieira Lima. O Ministério da Fazenda piorou as estimativas sobre o desempenho da economia brasileira. Para este ano, a expectativa é de uma retração de 3,5% em vez de 3%. Para o ano que vem, a previsão é de um crescimento de 1% em vez de 1,6%. O Ministério da Fazenda declarou que o nível alto de endividamento e o crédito mais caro para as empresas tem provocado uma recuperação mais lenta da economia.
As ações do Banco do Brasil subiram mais de 7% hoje em reação ao anúncio de medidas para economizar 2 bilhões e 900 milhões de reais, com fechamento de agências e um plano de demissão voluntária. A Bolsa de São Paulo subiu 1,85%, também por causa da alta do barril de petróleo no mercado internacional. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 3,35. A seguir, o tremor de terra na região de Fukushima, no Japão. O Papa autoriza padres a perdoar o pecado do aborto. O Papa Francisco tornou definitiva a medida que autoriza todos os padres a perdoar os fiéis envolvidos no aborto. Só bispos tinham esse poder. A decisão clamorosa, expressa na carta Misericordia et Misera, muda um conceito secular. O Papa dá aos padres o direito permanente e definitivo de absolver os que praticam o aborto, seja a mulher, a enfermeira ou o médico, e não é mais necessário o perdão do bispo. Francisco já tinha permitido isso durante o Ano Santo, que foi encerrado ontem, mas agora é para sempre. Só que interromper uma gravidez continua sendo um pecado grave para a Igreja. Eu penso que se livrar dos bebês antes que eles nasçam é um crime terrível, declarou Francisco à TV do Vaticano. Questo crimine orrendo. O Papa sustentou também que não existe pecado que não possa alcançar a misericórdia. No passado, a Igreja já se dividiu entre condenar ou não o aborto e fazia distinção entre feto recém-formado e mais desenvolvido. O Papa Pio IX, no século XIX, determinou que a vida existe a partir do momento em que é concebida. Agora, com a Carta Apostólica de Francisco, muda também o direito canônico. A excomunhão não deverá ser mais aplicada em caso de aborto. O arcebispo Rino Fisichella esclareceu que para obter a absolvição é preciso confessar e se arrepender. Para Francisco é mais uma batalha na sua tentativa de reformar a Igreja, como acolher os homossexuais, compreender a separação dos casais e dar a comunhão aos divorciados que voltaram a se casar. Contra ele existe uma ala conservadora que rejeita essas mudanças. Mas o Papa Francisco mandou uma mensagem clara, que ninguém ou nenhum obstáculo interfira entre o pedido de reconciliação e o perdão de Deus. Subiu para 146 o número de mortos no descarrilamento de um trem na Índia. A maioria dos passageiros estava dormindo quando 14 vagões saíram dos trilhos na madrugada de domingo. Autoridades investigam as causas do acidente, mas alguns relatos falam de uma rachadura nos trilhos. Um terremoto no Japão na manhã de terça-feira provocou muita preocupação no país e no mundo todo. O correspondente Márcio Gomes traz as informações ao vivo de Tóquio. Márcio, bom dia para você aí no Japão. Que informações você tem para a gente até agora sobre esse terremoto? Oi, Bonner. As TVs japonesas estão com as suas câmeras, seus helicópteros voltados para essa região mais atingida pelo terremoto desta manhã. Elas estão esperando as ondas nesse alerta de tsunami que foi emitido. O terremoto foi bem forte, de 7,3 de magnitude, com epicentro na costa de Fukushima. Esse alerta de tsunami foi emitido para a parte nordeste do litoral japonês, com possibilidade de ondas de até 3 metros de altura. Os moradores dessas áreas foram orientados a não acreditar que estão seguros, lembrar do terremoto e tsunami de 2011 e sair de casa e buscar regiões mais altas. Barcos foram retirados dos portos, indo para o alto mar, para proteger as embarcações. O tremor ocorreu por volta das 6 horas da manhã, hora local, e foi sentido com força aqui em Tóquio, que fica a cerca de 200 quilômetros de Fukushima. Todos sabem, terremoto não é coisa incomum ao Japão, mas nem todo dia a gente acorda como o terremoto de hoje e nem sempre esse alerta de tsunami é acionado. É bom lembrar, a mesma região de Fukushima foi atingida por um terremoto de tsunami em março de 2011, que deixou mais de 15 mil vítimas. Não há relatos de problemas na usina nuclear de Fukushima, que foi fortemente atingida pelo tsunami de 2011. Ondas de até 90 centímetros já chegaram até a costa, até alguns pontos da costa. Por isso que o alerta de tsunami continua. Não há informações sobre vítimas até este momento. Boné.
Compreensível a expectativa mundial e, claro, a torcida também para que não se concretizem essas ondas ameaçadoras de tsunami, né, Márcio? Bom, o Márcio Gomes vai continuar acompanhando, obviamente, esse assunto lá no Japão e voltará ainda no jornalismo da Globo, no Jornal da Globo, com informações se acontecer alguma coisa mais grave por lá. Torcemos para que não aconteça. Agora a gente vai ver a previsão do tempo com Eliana Marques, ao vivo em São Paulo. Eliana já está pronta para entrar. Eliana, boa noite para você. O que você destaca para a previsão do tempo amanhã aqui no Brasil? Boa noite para você também, Bonner, Renata, boa noite a todos. Olha, amanhã tem previsão de muita chuva no Triângulo Mineiro e também nessa região colorida aqui, olha, em Goiás, onde fica também a cidade de Anápolis. Nessas áreas aí já pode amanhecer chovendo. Os temporais vão ser provocados por uma área de baixa pressão atmosférica que potencializa as nuvens de chuva. Já no sul e no sudeste do país, vai ter uma frente fria fraca passando afastada pelo oceano, por isso ela vai provocar pouca chuva, só que atrás dela vem uma área de alta pressão atmosférica que vai empurrar a umidade do mar aqui para o continente entre Florianópolis e São Paulo. Por isso, essas capitais vão ter uma tarde mais fresquinha que a de hoje. Bonner. Eliana, eu tenho uma pergunta. E como fica o tempo nas outras regiões, né? Oi, Renata. Claro, olha, amanhã o sol aparece em todo o Brasil, tem possibilidade de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde, aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, também entre Mato Grosso do Sul e toda a região norte. Em Manaus, já choveu muito hoje de manhã, quase 70% do volume de chuva que era normal para o mês todo, mas em apenas 24 horas. E amanhã, tempo firme o dia todo nas áreas que estão em amarelo aqui no nosso mapa, grande parte aqui da região sul, também parte do interior paulista e na maior parte do Nordeste. Inclusive, Nordeste e Sul podem entrar em atenção por causa da baixa umidade do ar. E esse tempo seco aqui nas regiões deve durar até o fim da semana. Temperaturas agora. Recife e Belém, termômetro subindo até 33 graus. Campo Grande, até 35 graus. Curitiba, a mínima vai ser de 15 graus, hoje ficou na casa dos 12. Máxima aqui de 23 graus, hoje fez quase 29 por lá. São Paulo, mínima de 17 graus, hoje tivemos pouco mais de 13 graus de manhã. Aqui na capital paulista, a máxima prevista para amanhã é de 25, hoje fez mais de 29. E no Rio de Janeiro, amanhã mínima de 18, hoje fez 13 graus e meio no Alto da Boa Vista, é bem frio para o Rio de Janeiro, só que amanhã durante o dia a temperatura vai subindo e chega até os 28 graus. Bonner. Com chuvas e trovoadas, Eliana, obrigado pela participação. É isso aí. Tchau, tchau, de nada, até amanhã. A seguir, aumenta o índice de aprovação do presidente eleito americano Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos se encontrou com dezenas de pessoas no fim de semana. Todos políticos que podem vir a fazer parte da equipe de governo dele. A fachada, parecida com a da Casa Branca, não era mera coincidência. Donald Trump escolheu um resort de golfe construído por ele e que lembra a residência oficial do presidente para os encontros do fim de semana. Um entra e sai de 21 políticos. Entre eles, o ex-governador e ex-candidato à presidência Mitt Romney, que criticou Trump duramente durante a campanha e agora está cotado para secretário de Estado. O presidente eleito usou a mesma palavra para descrever todas as reuniões. Ótimas. De volta a Nova York, Trump recebeu hoje a deputada democrata do Havaí, Tulsi Gabbard. Um sinal de que pode manter a tradição de convidar políticos da oposição para o governo e uma resposta às críticas de que apenas homens estão sendo considerados para o gabinete. Apesar da indefinição, os eleitores aprovam a forma como Trump vem conduzindo a transição de governo. A popularidade do presidente eleito subiu 9 pontos desde a eleição, de 37% para 46%. O bilionário, que adora desafiar protocolos, vai quebrar mais um. A futura primeira-dama Melania e o filho do casal Barron vão continuar a morar aqui em Nova York e só vão se mudar para a Casa Branca ao fim do ano letivo, em junho do ano que vem. No Peru, onde encerrou a última viagem ao exterior como presidente, Barack Obama disse que vai dar um voto de confiança ao sucessor e, ao mesmo tempo, ficar de olho no governo Trump.
Se ele tomar decisões muito contrárias aos nossos ideais, vou defender nossos valores. Desde que Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos, o mundo passou a acompanhar com um pouquinho mais de atenção o processo eleitoral na França. Ontem, o país teve votações prévias para escolher quem vai ser o candidato da direita em abril do ano que vem, para enfrentar uma candidata de ultradireita. Quando falta emprego, quando a economia vai mal, alguns líderes políticos apontam o dedo para os imigrantes e para a globalização. Dizem, por exemplo, que pessoas e empresas de outros países tiram oportunidades de quem nasceu naquela terra. Apelam assim para o sentimento nacionalista e tentam se fechar, construindo muros, imaginários ou de concreto. Daí a importância das prévias da eleição francesa. Quem ficar com a vaga do Partido Republicano de centro-direita será o político com mais chances de enfrentar no ano que vem a representante da extrema-direita, a nacionalista Marine Le Pen. Ela lidera a Frente Nacional, fundada pelo pai, Jean-Marie Le Pen. O partido cresceu na década de 80 e surpreendeu a França em 2002. Le Pen, pai, contrariou as pesquisas de opinião e foi para o segundo turno da eleição presidencial. Perdeu feio para Jacques Chirac, mas mostrou que o apelo populista atrai os franceses insatisfeitos. Agora, Marine Le Pen se beneficia de uma onda populista em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Ela já indicou que, se ganhar em 2017, vai convocar um plebiscito sobre a permanência da França na União Europeia e vai torcer para o eleitor de lá seguir o exemplo dos daqui, que votaram para sair do bloco. A esquerda francesa tem pouca chance contra Le Pen, culpa da baixíssima popularidade do atual presidente, o socialista François Hollande. Por isso, do outro lado da balança eleitoral estão os candidatos republicanos de centro-direita. Como tem acontecido em eleições mundo afora, o favorito nas pesquisas saiu derrotado neste final de semana. Foi o ex-presidente Nicolas Sarkozy que sonhava em voltar ao poder. A briga agora é entre dois ex-primeiros ministros. O novo favorito, François Fillon, participou do governo de Sarkozy e já ganhou o apoio do ex-chefe. Alain Juppé, prefeito da cidade de Bordeaux, é tido como mais moderado e serviu no governo de Jacques Chirac. O segundo turno das prévias acontece domingo que vem. Estão em jogo vários princípios franceses, entre eles o de fraternidade com o mundo. Na Alemanha, que também tem eleição no ano que vem, a primeira-ministra Angela Merkel anunciou que vai disputar um quarto mandato. Ela está no cargo há 11 anos e enfrenta queda de popularidade por ter acolhido mais de 1 milhão de imigrantes refugiados no ano passado. Os candidatos contrários à imigração ganham força explorando esse tema, mas Merkel ainda tem a aprovação de 55% do eleitorado. A seguir, o Palmeiras a 1 ponto de conquistar o Brasileirão. 2 brasileiros concorrem ao prêmio de gol mais bonito do ano. O Neymar pelo Barcelona e o Marlone pelo Corinthians são os brasileiros que concorrem ao prêmio Puskás da FIFA, que vai eleger o gol mais bonito da temporada. São indicados ao todo 10 golaços que você vai ter o prazer de ver a partir de agora.
Na página do Jornal Nacional na internet, você tem como votar no gol mais bonito do ano. No dia 2 de dezembro, vão ser conhecidos os 3 finalistas e a premiação é em 9 de janeiro. O Palmeiras está a um empate do título de campeão brasileiro de 2016. Essas mãos estão trabalhando muito. A produção da dona Saúde é caseira, mas tem muitos clientes para atender. A faixa está bombando agora. Todo mundo quer? Todo mundo quer. O palmeirense espera botar a mão na faixa de campeão brasileiro, obrigado, dona Saúde, há 22 anos. E se tudo der certo, o título desse ano vai também tornar o clube o maior vencedor nacional. Ele está muito perto do 9º troféu. Um pontinho só. Se empatar com a Chapecoense em casa no domingo, será campeão. Difícil apostar numa zebra, faltando 2 rodadas para o fim. Olha que regularidade que tem o Palmeiras. Em 19 jogos perdeu uma, empatou 4, por aí ganhou todas as outras. É uma regularidade de um time que está pronto para ser campeão. Só o Santos segue na briga. Mas o empate com o Cruzeiro deixou a 6 pontos do líder. Para os santistas a conta é simples. Precisa ganhar os 2 últimos jogos contra Flamengo e América Mineiro e o Palmeiras perder todas as partidas. Os números estão a favor do líder. É o time que mais venceu e o que menos perdeu. Outra estatística boa para o palmeirense. Na Arena, o clube só perdeu uma vez neste Brasileirão. Cerca de 40 mil pessoas são esperadas para a decisão de domingo. Muitas vão usar as faixas da palmeirense Dona Saúde. Quanto orgulho! Eu estou vendo uma coisa que fui eu que fiz para homenagear o meu time. Isso é muito bom. Se sente campeã também. Também. O ritmo da máquina segue acelerado. Bem parecido com o do time em campo. Depois de Tela Quente tem as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.